Paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Vou ler a palavra de Deus a vocês em Apocalipse, começando já no quarto episódio aqui. Agora é a carta à igreja em Esmirna. Amém? Então vamos analisar e estudarmos aqui. Amém? Palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitado, faz as seguintes afirmações: conheço as suas aflições e a tua pobreza. Contudo, tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagogas de Satanás. Não temas nada do que estás prestes a sofrer. Eis que o diabo está prestes a lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados e sofrereis perseguição durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor, de maneira alguma, sofrerá a punição da segunda morte. Então vamos estudarmos aqui. O anjo, da igreja em Esmirna escreve: aquele que é o primeiro e o último, está falando do Messias, Jesus Cristo, que é o Alfa e o Ômega, que foi morto e ressuscitado, faz as seguintes afirmações: conheço as suas aflições. O povo em Esmirna, Jesus começa essa carta com a seguinte afirmação, frisando a sua eternidade e ressurreição. E esta frase destaca a vitória sobre a ressurreição. Na situação dos discípulos em Esmirna, os discípulos e os cristãos estavam passando por aflições, pois Jesus conhece as aflições do povo, da igreja em Esmirna. Então, ele fala: e a sua pobreza. Contudo, tu és rico espiritualmente, na igreja de Esmirna. E o Senhor venceu, o Senhor Jesus venceu. E cada cristão também deve vencer e não desistir, e encarar as aflições com fé em Cristo e jamais desistir, deixar de ser covarde e agir com coragem. Em meio às tribulações da vida, em meio às aflições, Jesus está conosco, pois Ele conhece as nossas aflições, como na igreja em Esmirna. Conheça blasfêmias dos que se dizem judeus, mas não são, pelo contrário, são a sinagoga de Satanás. Então, a igreja estava passando por perseguição, também os judeus estavam perseguindo os cristãos em Esmirna. Então, olha o que Jesus fala: conheço as blasfêmias dos que se dizem judeus, mas não são. Por exemplo, eles eram judeus, eles estavam difamando, estavam blasfemando, blasfemando. Então, essa expressão aqui, dos que se dizem judeus e não são, significa que ao invés de serem descendentes espirituais de Abraão, eles eram mais servos de Satanás, pois, como diz aqui, sinagoga de Satanás, pois blasfemavam, perseguiam
caluniavam. E Jesus conhece. Então, não temas nada do que estáis prestes a sofrer. E Jesus faz essa advertência a cada igreja, a nós, a igreja de Esmirna. Não devemos temer nada do que está prestes a sofrer. Devemos passar pelas tribulações, pelos sofrimentos. E estarmos encarando as aflições, encarando os sofrimentos, sempre com a fé em Cristo, pois não devemos temer nada, pois Jesus está conosco em meio às aflições. E o crente, o fiel, corajoso, que é vencedor, ele não recua, ele vence as tentações, vence os sofrimentos por amor a Cristo, e ele terá a vida eterna, certo? E aqui, a fim de que sejais provados e sofrereis perseguição durante 10 dias. Então, Jesus faz esse alerta pra gente: ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida eterna. Então, aqui, nesse contexto, a coroa, ela significa, ela representa a vida eterna que Jesus vai dar para nós. Se a gente for fiel, devemos ser fiel, certo? Assim como lá que iremos em breve ler, a igreja de Laodiceia, ela era rica em bens materiais, mas ela não era rica espiritualmente. Aqui, a igreja de Esmirna é rica espiritualmente. Olha que ele diz aqui: contudo tu és rico, certo? Então, devemos ser fiel, assim como a igreja de Esmirna foi fiel. Ser fiel até a morte, te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor de maneira alguma sofrerá a punição da segunda morte. Qual é essa segunda morte? A morte física. Tem a morte espiritual e a morte física, que é a segunda morte. Então, jamais, ao que vencer. Então, permaneçam fiéis. Permaneçam em Cristo. Esse é um alerta, amém? À igreja de Esmirna e aos nossos dias também. Amém? Que não possamos estarmos vivendo na nossa zona de conforto, na preguiça, sem vigiar. Devemos vigiar o tempo todo, tomar cuidados com falsos profetas, amém? E estarmos sempre sendo fiel. E passar por perseguições, devemos nos alegrar em meio às perseguições ou sofrimentos da vida, pois Jesus está conosco. Não devemos nos acovardar, devemos ir em frente, lutar para o Evangelho com as armas de Deus, a armadura de Deus, lutarmos, pois somos guerreiros de Cristo, somos soldados de Cristo. Então, Jesus faz essa alerta: devemos ser fiel e passarmos por sofrimentos, perseguições, pois Jesus disse na palavra, amém, na palavra dele: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Iremos vencer. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Ative o sininho para receber as notificações. Se inscreva no canal para mais vídeos, mais ensinamento da palavra de Deus. Amém? E se possível, deixe um like. Amém? Ficarei muito grato, pois isso não é para mim, é para Jesus, é para o reino de Deus. Amém? Para glorificar o nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém? Fiquem na comunhão do Espírito Santo sobre cada um de vocês. Deus abençoe e fiquem com essa palavra e meditem e pratiquem.
Amém.